Hoje, em 9 minutos, uma conversa com abordagem bem diferenciada daquelas que usualmente a gente faz aqui no programa. A gente trabalha muito com o conceito de saúde e a alimentação como via de saúde a partir da opinião de profissionais que falam também sobre novas e recentes propriedades que se descobrem nos alimentos, a questão das dietas da moda, e hoje nós vamos conversar com um especialista nesse assunto. Ele vem a ser o nutrólogo Dr. Samir Tuma Júnior, com quem nós vamos conversar agora. Doutor, nós temos dietas e dietas que oram vai, oram vem, oram vai, surgem novas descobertas a respeito de propriedades terapêuticas e curativas dos alimentos, mas o que a gente pode ter como uma regra geral da nutrição e da alimentação? O que a gente pode estabelecer? Por exemplo, houve um conceito mais recente de que, qualquer que seja a natureza da dieta, o que de fato assegura a boa saúde é a baixa ingesta de calorias. Tem fundamento isso? Bom, o certo é nós pensarmos que o excesso de ingesta está relacionado à doença. Então, nós temos experiências que foram feitas com ratos, né, que são animais de vida relativamente curta e que se reproduzem com muita facilidade. E esses ratos submetidos a uma baixa ingesta calórica viveram mais do que aqueles que foram submetidos a uma dieta hipercalórica. Bom, no nosso mundo, nós não podemos e não devemos provar o contrário. O que nós temos que entender é que a ingesta excessiva de calorias e a obesidade está relacionada com inúmeras doenças, as doenças cardiovasculares e até o câncer. Existe, de fato, um balanceamento desejável das categorias de alimentos, os carboidratos, as proteínas? Existe uma tese, inclusive, do médico alemão com relação à absoluta incompatibilidade que existe entre o carboidrato e a proteína na mesma digestão. Não, nós não podemos defender essas ideias. Nós temos toda uma população para alimentar. Nós precisamos muito desses carboidratos para alimentar a população. Um país como o Japão, por exemplo, que tem uma área miserável agrícola comparado com o Brasil, né? Se não for aquele plantio intensivo do arroz, todo mundo morreria de fome em outras épocas. Então, no nosso Brasil, nós precisamos alimentar 280 milhões de bocas, nós precisamos e muito compatibilizar o nosso velho arroz com feijão, salada, carne. Esse sim é um alimento para as políticas de saúde. No entanto, quando nós falamos sobre a saúde individual, quando nós buscamos um determinado tratamento médico, ou quando nós nos confrontamos com um atleta que quer atingir uma determinada performance no seu tipo de exercício, então aí sim nós estamos falando de dietas especiais para atingir uma determinada finalidade, não é? Então, eu sou médico, por exemplo, de vários ciclistas da equipe brasileira de ciclismo da Olimpíada. Então, cada um tem a sua expertise, não é? Nós temos ciclistas que pedalam 280 quilômetros num dia. A alimentação deles certamente será muito diferente de um velocista que pedala num velódromo, que é aquele, parece uma bacia, né? Uhum. E que a competição dele dura 4 minutos. Então, o perfil físico é de um e de outro. O exercício difere de um e de outro. E quando falamos também das necessidades individuais, o médico vai determinar, em função dos problemas de saúde, qual dieta deva ser seguida. Agora, o senhor fez uma observação interessante, que o senhor optou por um viés social, ou seja, há uma necessidade da sociedade e não existe alimento, e há alimentos que estão disponíveis na profusão necessária pela sociedade, ou seja, na quantidade necessária, como o senhor mencionou a questão do arroz na China. Mas analisando numa outra perspectiva, na perspectiva da relação do alimento, das suas características e o organismo. Por exemplo, a questão do trigo, tão enraizada na nossa cultura. O trigo é portador do glúten. Sempre se falou que o glúten era uma substância que deveria ser restritiva para os portadores de doença celíaca. Mais recentemente se disseminou a informação que o glúten é nocivo, independente da pessoa ser portadora da síndrome celíaca. Bom, o que o senhor diz? Olha, você tem toda a razão.
Mas então nós temos que raciocinar da seguinte maneira, porque nós temos uma responsabilidade com uma imensidão de pessoas que estão nos vendo, né? Então, Sim. nós temos aqueles alimentos que são os alimentos da fartura, né? Então, imagine um ambiente maravilhoso como é o Brasil, uma floresta amazônica com frutas em abundância, peixes em abundância, caça em abundância. Um aborígene brasileiro, um índio brasileiro em outras épocas vivia verdadeiramente no paraíso. Então ele tinha alimentos da melhor qualidade como Deus criou nesse planeta e que o organismo está super adaptado a ele. O trigo não é fruto dessa fartura. O trigo é fruto da fome e da miséria. Então há 13 mil anos atrás, por força da fome e da miséria, o homem no seu desespero de fome começou a comer esses grãos que são alimentos de pássaro. Então você tem ali no Oriente Médio crânios de pessoas com os dentes carcomidos, quebrados pela tentativa de moer o grão com os próprios dentes. Esse alimento foi sendo transformado tecnologicamente, moído, fermentado, cozido, assado, e algumas formas desse alimento, acredito eu, que não são muito sadias para o ser humano. Então, o trigo, quando ele é parcialmente fermentado e assado como no pão, ele permanece como sendo um amido muito rústico, de difícil digestão, e o glúten permanece intacto pela desidratação. Fragmentos dessa proteína, que compõe 14% da farinha de trigo, né, podem realmente agredir o aparelho digestivo. Fragmentos dessa proteína passam para dentro do sangue e têm efeitos que se assimilam, por exemplo, à morfina. Então, fragmentos do trigo têm ação chamada de exorfina. Então, um pãozinho quentinho gera fissura. Ele gera uma fissura, um desejo imenso de comer, o que você não tem no macarrão. Quando você cozinha o macarrão, você degrada o glúten, né? Então, a incidência de doença celíaca era de 1 para 100 mil habitantes há 10, 15 mil anos atrás, pelo menos é o que era considerado. Nos últimos 5 anos, nós passamos a considerar 1 para 10 mil habitantes, e hoje nós sabemos que ninguém está livre dessas ações funcionais que são negativas do glúten. Doutor Samir, a questão do açúcar, o que é mito e verdade a respeito? Eu estou falando a propósito da nota que eu vi essa semana no Jornal Tribuna, na coluna do colunista Maurício Prats, dizendo que o diretor do Departamento Médico de Amsterdã alertava que alimentos que contêm açúcar deveriam vir no seu rótulo uma advertência que prevenisse a população tanto quanto o cigarro. Algum radicalismo nisso? Olha, o excesso de açúcar é absolutamente negativo, né? Mas eu não traria o açúcar para o mesmo patamar do cigarro. Então, o consumo moderado de açúcar, pontual, não seria um problema na saúde do indivíduo, desde que ele tivesse bom metabolismo, se mantivesse magro, atividade física e tudo mais. No entanto, o consumo exagerado do açúcar, sim, esse é problema. Então, nós convivemos com isso realmente. Agora, nós temos que imaginar que hoje nós temos uma oferta enorme de produtos dietéticos que são substitutos bem razoáveis para que você consuma menos açúcar também. Então, nós podemos optar por um refrigerante dietético mesmo sem ter doença manifesta, apenas pelo desejo de se manter mais magro, mais saudável e não exagerar no consumo de calorias que nós citamos agora há pouco. O que você identifica como hábitos que já estão enraizados, já estão bem fixados no nosso cotidiano e que o senhor considera perniciosos do ponto de vista da nossa dieta? Olha, eu acho que nada evoluiu para bem tanto quanto o consumo de açúcar. Então, no início da minha carreira, eu não poderia contar com um refrigerante dietético, por exemplo. Eu mandava minhas pacientes prepararem picolézinho em casa dietético com suquinho feito com as gotinhas de sacarina, que era o só que você tinha em casa. Então, hoje nós temos uma profusão de produtos que as pessoas podem optar. Eu considero ainda muito negativo e muito pobre a falta de opção aos substitutos do pão feito com farinha de trigo. Então, eu acho que isso deveria ser uma campanha de saúde pública, até porque o Brasil não é um grande produtor de trigo. O Brasil não pode fazer campanha
vendendo ou dando pão para as populações carentes, que não é um alimento mais saudável do que o que nós temos aqui na nossa terra. Nós temos que enxergar uma coisa: até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil literalmente não consumia farinha de trigo para nada nessa terra. O Brasil é uma criação da mandioca. O Brasil foi sustentado pela mandioca até outro dia. Então nós temos alimentos fantásticos aqui no Brasil, muito mais baratos, muito mais saudáveis, né? As formas cozidas do milho, as farinhas oriundas dessas raízes poderiam substituir a farinha de trigo. Então nós temos as féculas de batata, a fécula de arroz, né? A fécula da mandioca, que é o polvilho doce, polvilho azedo, a fécula do milho, que é a maisena, que é um nome comercial, mas todo mundo conhece. Então são farinhas que poderiam produzir massas de panificação e produziam. Imagina aquelas mesas coloniais fartas de alimentos. Não tinha nada ali feito de trigo. Nada, nada, nada. Qual era o café da manhã do seu avô? Pergunte para ele. Você nunca vai ver um senhor aqui no Espírito Santo, com mais de 70 anos de idade, que te fale que comia pão no café da manhã. Pergunte para ele qual era o café da manhã quando ele era criança. E isso implica algum tipo de corrupção do paladar? A perversão está no efeito de exorfina do glúten. Então, realmente é um vício coletivo. Assim como a cerveja preserva essa ação do glúten. Então, a cerveja ela gera uma fissura tremenda. Isso não ocorre apenas no glúten. No milho existe a zeína, que é uma proteína semelhante ao glúten e que também tem efeito de exorfina. No entanto, no Brasil, não existe nenhuma forma de milho que seja comida a não ser o milho cozido, bem digerido. Então, nós usamos a polenta, a papa, a pamonha, o curau. A gente não tem nenhum pão feito com farinha crua de milho. Né? É saudável a maneira como ele é comido, então? Exatamente. Então, a maneira como é comido o milho elimina esse problema. Doutor Samir, agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. É uma grande honra estar aqui informando a população. E nós temos um Brasil riquíssimo em alimento, que vende nosso alimento para o mundo inteiro. Né? Nós temos que usar melhor esse alimento. Em 9 minutos, a gente contou com a presença desse especialista que tem algo a ser dito com relação até às próprias políticas públicas de alimento aqui no Brasil. Em outras oportunidades, estaremos ouvindo novamente o doutor Samir Tuma Júnior, que esteve hoje em 9 minutos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a